crianças! Como é que vocês estão? Estou de volta para continuarmos as nossas histórias, continuarmos a nossa história dos reis, os reis de Israel, os reis do povo de Deus. Quem está curioso para saber o que eu trouxe hoje, o que eu vou contar para vocês hoje? Trouxe aí algumas novidades para continuarmos a nossa história e acho que vocês vão gostar. Afinal de contas, são muitos reis que nós temos que estudar, né? Então a gente tem aí que dar uma variada para vocês entenderem que foram muitos, foram vários reis e não apenas o rei Davi e o rei Salomão. O povo de Deus teve vários reis. Aconteceu agora que Davi já partiu, já foi morar com o Papai do Céu e chegou o final também agora da vida de Salomão. Salomão foi um rei obediente, um rei sábio, um rei próspero, um rei que fez o povo de Deus também prosperar. Mas ao final da sua vida, Deus não estava tão contente com ele. No final da vida, Salomão já tinha cometido alguns erros, se casado com muitas mulheres de outros reinos, princesas que ele acabou fazendo alianças e se casou para que eles pudessem juntar terras, juntar reinos, juntar seus povos, mas isso não agradou a Deus, porque Deus sempre dizia ao seu povo para se casarem com pessoas que também fossem tementes a ele, que servissem ao mesmo Deus, para evitar conflito, evitar confusão, que foi o que aconteceu agora depois que passou o tempo de Salomão. Salomão deixou, além de a grande construção do templo e do seu palácio, também deixou alguns tesouros para nós que viemos depois dele. Ele deixou alguns livros que ele escreveu. Salomão era muito inteligente, então ele escreveu alguns livros que fazem parte da nossa Bíblia, porque Salomão era muito inteligente. Mas Salomão também parte, morre, né, e deixa o seu trono para o seu filho, assim como Davi deixou o seu trono para o filho Salomão, agora Salomão vai deixar o seu trono para o seu filho Roboão. Eu trouxe aqui o rei Roboão, que vai ser o sucessor de Salomão. O rei Roboão também não foi um rei legal, também acabou fazendo coisas erradas que entristeceram o coração de Deus e também o coração do povo. A Bíblia fala, crianças, que o povo fica feliz, o povo se alegra quando tem um rei bom, justo, temente a Deus, que faz tudo para que o povo tenha tudo que precisa, para que não deixe faltar nada ao seu povo. Mas a partir de agora na história, os reis que virão não serão nada bons. Alguns serão mais ou menos, mas nenhum vai chegar aos pés de Davi. Alguns serão terríveis e nós vamos ver quantos desses reis realmente serviram e obedeceram a Deus. Vão ser poucos, viu, crianças? Roboão, então, filho de Salomão, neto de Davi, precisava tomar decisões importantes e ele pediu conselhos. É importante pedir conselho quando você não sabe exatamente o que fazer. Para quem a gente pode pedir conselho? Para as pessoas mais velhas, principalmente para os nossos pais, que sabem como a gente poderia fazer as melhores escolhas, porque eles já viveram mais, o vovô e a vovó, né? Eles já viveram muito mais e eles sabem dar os melhores conselhos para a gente. Por isso que é sempre bom ouvir histórias do vovô e da vovó, ouvir os conselhos do pai e da mãe, tios mais velhos e titias, os professores, os pastores. Todos eles são mais velhos do que vocês e vão dar bons conselhos para que vocês cresçam em graça e conhecimento do ladinho do Papai do Céu. Mas não foi isso que Roboão fez. Roboão foi pedir conselho, sabe para quem? Para os seus amigos da mesma idade dele. Será que esses amigos tinham mais conhecimento que ele? Será que eram mais sábios do que ele? Ele foi pedir conselho para os amigos que cresceram junto com ele, da mesma idade dele, e os conselhos não foram nada bons. Os conselhos foram os piores possíveis. E seguindo esses conselhos, sabe o que aconteceu, crianças? O povo ficou muito triste, muito chateado, zangado, aborrecido com Roboão. E aconteceu então que surgiu uma outra pessoa nessa história. Jeroboão.
O nome é parecido. Jeroboão acabou fazendo com que o povo ficasse ainda mais revoltado com Roboão, porque Jeroboão queria ser rei. Ele nem era filho do rei como Roboão, mas ele queria governar, ele queria liderar, e ele então começou a fazer um alvoroço para as pessoas se voltarem contra o rei, e ele então se declarou rei também. Como é que vai ficar essa história? 2 reis? Como isso é possível? Aconteceu então que o reino de Deus, o povo de Deus que antes tinha apenas um rei, apenas um trono, uma coroa, foi repartido. A coroa foi cortada, foi quebrada, foi desfeita, e ao invés de um reino, um rei, um trono, uma coroa, agora nós teremos 2 coroas, 2 reinos, 2 tronos. O reino de Deus foi dividido em 2 crianças. E em vez de um rei, agora teremos 2. Mas eles não sentam assim em 2 tronos, um do lado do outro, não. Eles dividiram as terras. Ficou dividido uma grande parte para o rei, que agora chegou se declarando rei, e uma outra parte não tão grande por aquele que era rei mesmo, de verdade, filho do Salomão. E eles então começaram a brigar, e a briga foi feia, a terra foi dividida, o povo ficou dividido, e toda a terra que o nosso querido Josué teve todo aquele trabalho para conquistar e unir toda a terra de novo, que Deus tinha dado lá para Abraão, agora foi cortada. O país, a nação deles foi dividido no meio para que se tornasse 2 ao invés de uma só. Que coisa triste, né, crianças? Será que ele estava certo de ouvir conselho das pessoas mais novas? Não é que as pessoas mais jovens não saibam dar conselhos, não tenham sabedoria, tem também. Mas os mais velhos têm muito mais, porque eles já viveram mais, eles já conhecem mais coisas, entendem de muitos outros assuntos. Entenderam? Então eu quero que vocês com essa lição aprendam o quanto pode ser ruim ouvir o conselho dos mais novos ao invés de ouvir os mais velhos. Às vezes a sua mamãe te diz: não vá lá para fora, está frio, está chovendo, você vai ficar dodói. E aí vai um priminho e diz: a sua mamãe não sabe de nada, vamos brincar lá fora porque tá friozinho, tá chovendo, mas a gente pode brincar na chuva, a gente pode tomar um banho de chuva e a gente vai se divertir muito mais. A sua mãe não quer que a gente se divirta. E aí, qual dos 2 conselhos você vai ouvir? Da sua mamãe, que cuida de você, sabe o que é melhor para você, quer o bem para você, ou do seu priminho que só quer saber de se divertir, não quer saber de obedecer, ainda tá te ensinando a desobedecer os seus pais? Qual dos 2 você vai ouvir? Escolhe aí, qual dos 2 você ouviria? Você ia preferir ficar em casa obedecendo a sua mãe ou sair e desobedecê-la, preferindo ouvir o conselho daquele priminho sem juízo? Pensem bem, crianças, agir como Roboão, que ouviu o conselho dos mais novos e acabou desagradando o povo, hein? Ou será que vocês ouviriam os conselhos dos mais velhos? E naquela época, os mais velhos ainda tentaram aconselhar o neto de Davi, o rei, filho do rei Salomão. Ele tentou, os mais velhos conselheiros tentaram avisar, mas ele não quis ouvir. Vejam só o quanto é importante a gente ouvir aquilo que os mais velhos dizem, os conselhos do papai e da mamãe principalmente. Está escrito assim no versículo de hoje: desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus. Salomão foi desde menino um fiel adorador, ele foi mesmo um rei obediente, mas no final da sua vida começou a fazer coisa errada, e isso foi um péssimo exemplo para o seu filho Roboão, que começou a fazer tudo errado e não foi um bom rei, e por causa disso o seu reino foi dividido. Daqui para frente vamos ver muitas brigas e muitas guerras por causa do reino de Deus, do reino de Israel, e desse reino dividido por causa da falta de sabedoria de Salomão bem no finzinho da vida. Foi sábio a vida toda, mas depois de dar maus exemplos, os seus filhos, netos e bisnetos farão muitas coisas erradas que vão desagradar o coração de Deus. Que triste, né, crianças? Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos ver como é que essa história vai ficar. Será que vai ter um final feliz? Vamos orar para isso?
Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de aula com as nossas crianças. Esperamos que eles tenham entendido e aprendido com essa história, de que é muito importante honrar, obedecer e ouvir os mais velhos, ouvir bons conselhos e não ir pela cabeça de pessoas mais jovens sem juízo e que querem fazer apenas aquilo que dá na telha, que dá vontade e seguir o seu próprio coração. Não, o mais importante é seguir os conselhos daqueles que têm mais experiência e só querem o nosso bem. Que as nossas crianças possam aprender e viver isso nas suas vidinhas. Em nome de Jesus, amém. Sejam obedientes, escutem os mais velhos, peçam conselhos para o vovô e para a vovó, para o papai e para a mamãe e não dê ouvidos àqueles mais novos que só querem se divertir, curtir e não fazem aquilo que realmente é certo e agrada o coração de Deus. Amém? Beijinho para vocês, crianças, e até o nosso próximo vídeo. Sejam obedientes, tá bom? Beijo!